Olá turma, tudo bem com vocês? Nessa aula de agora a gente vai definir quais são as propriedades mais importantes para os fluidos, dentro do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. E aqui vai ser importante então a gente colocar algumas limitações do escopo do curso de Mecânica dos Fluidos 1 perante outros cursos, tá bom? Eu vou citar uma série de propriedades que vocês já devem ter ouvido falar e eu vou dizer dentro delas quais nós vamos usar aqui principalmente ao longo do nosso curso, tá bom? As outras propriedades, não é que elas não sejam importantes, muito pelo contrário, elas são extremamente relevantes e dependendo da análise que for feita, elas são as principais propriedades que têm que ser levadas em consideração. Agora, pode ser que esses problemas façam parte do escopo de outras disciplinas, tá bom? Por isso que a gente vai ficar então um pouquinho longe dessas análises. De qualquer forma, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui dentro do nosso curso, tá? A gente está falando de mecânica dos fluidos, então a gente vai trabalhar com fluidos e como eles estão se comportando. Só que dentro de um primeiro curso de Mecânica dos Fluidos 1, nós não nos preocupamos muito com, digamos que assim, temperatura ou energias nesse sentido. A principal energia que nós lidamos dentro do curso de Mecânica dos Fluidos 1 são energias cinéticas, energias gravitacional no caso, Então, tudo isso daí, esse tipo de energia, a gente vai verificar depois, principalmente no módulo 4, quando a gente estiver falando bastante de Bernoulli, ou até depois, quando no módulo 5 a gente fizer uma análise integral do nosso escoamento, Mas a energia que a gente fala principalmente acaba sendo mais no sentido de uma energia mais mecânica do que uma energia térmica nesse sentido, tá bom? Isso porque essa questão da parte térmica acaba sendo mais absorvido para os cursos de termodinâmica ou até cursos que misturam bastante essa parte do fluido com a termodinâmica, que acaba sendo principalmente cursos de dinâmica de gases e por aí vai, tá bom? Então, dentro de um curso de Mecânica dos Fluidos 1, por exemplo, nós não discutimos muito questão de energia interna, até porque nós não vamos considerar, por exemplo, reações químicas, tá bom? Nós não vamos considerar, por exemplo, variações de temperatura no escoamento, porque, a princípio, para as modelagens que nós vamos fazer nessa disciplina, nós não vamos considerar, por exemplo, trocas de calor, tá bom? Então, eu não vou considerar que um fluido, um gás, principalmente, está acelerando ou desacelerando em função de troca de calor, tá bom? Então, nesse sentido, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar o movimento de fluidos, e as causas do movimento vão estar principalmente associadas a atrito e variações de pressão, tá bom? Nós não vamos considerar nesse sentido gradientes de temperatura ou até reações químicas como fontes, entre aspas, de origem ou pressão dentro do nosso sistema, tá bom? Dentro do nosso volume de análise, tudo bem? Nesse sentido, quais são as principais características que a gente vai trazer? Bem, a densidade ou a massa específica, a gente vai discutir um pouquinho mais disso no próximo vídeo, é uma característica muito importante, porque vai estar associada então à dinâmica, à inércia dos nossos fluidos. Então a gente vai considerar. A viscosidade vai estar associada também, como eu falei para vocês, a essa questão do atrito interno dentro do fluido. Então vai ser também uma propriedade muito importante que nós vamos considerar dentro do nosso escoamento, tá bom? Depois disso, nós também vamos ter uma série de outras propriedades, tais como tensão superficial. A tensão superficial é o que cria a relação entre diferentes fluidos no caso. Então, quando você tem uma separação de meios, no caso, você tem uma parte líquida e uma parte gasosa, por exemplo, essa separação dos meios, seja ela formando uma bolha ou uma superfície, tudo isso é consequência, então, da tensão superficial. Então, nós vamos, sim, analisar algumas consequências da tensão superficial. Nós também vamos ter como consequência também uma propriedade que nós vamos analisar também é a pressão de vapor, que é quando você vai ter então um equilíbrio entre a fase líquida e a fase gasosa da mesma substância no caso, então você pode ter uma mudança de fase e claro, isso vai ter consequências no comportamento do nosso fluido. A gente não vai considerar tanto essa discussão do ponto de vista, a gente vai ver isso como propriedade, mas depois ao longo do curso a gente não vai considerar essas trocas de fase, até porque dentro de um curso de Mecânica dos Fluidos 1, a gente não vai considerar nesse sentido escoamentos multifásicos, existem cursos específicos para essa análise, tá bom? Então, de novo, mantendo o foco no comportamento mecânico, digamos assim, nos campos de velocidade e pressão dos escoamentos, as principais características e propriedades que nós vamos lidar vão ser densidade, massa específica, viscosidade, e essas outras duas que eu comentei agora, no caso, tensão superficial e também pressão de vapor, tá bom? Aí você vai me perguntar, mas César,
E outros coeficientes, como por exemplo coeficientes de calor específico, ou condutibilidade térmica, né? Ou até turbidez da água, porque, por exemplo, você tem essas outras características, elas são significativas, né? Quando um químico ou até um biólogo analisa uma amostra de substância, de gás, né, ou de um líquido, existem diversas características, então, que eles analisam, pH da água, né, concentração de outros elementos, então tudo isso são características muito importantes, mas fogem então à análise e ao escopo do nosso curso, tá bom? Então, de novo, as principais que eu citei vão ser essas daqui, né, no caso, principalmente densidade, o volume específico, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, né, viscosidade, pressão de vapor e também tensão superficial, tá bom? Mas vamos entrar em detalhes um pouco mais em cada uma dessas propriedades nos próximos vídeos, tá bom? Esqueci de alguma? Faz um comentário aqui embaixo e aí a gente vai conversando então por que essas propriedades entram, né, então, dentro do escopo do nosso curso de Mecânica dos Fluidos. Vejo vocês então nas próximas aulas. Na próxima aula então a gente vai discutir um pouco sobre massa específica. Vejo vocês lá. Até mais!